Muito bem, então vamos ver a lição 7. Tá? Não é a 6, é a 7. Lembre-se que quando nós vimos na lição passada que Deus tinha um plano, Ele fez a criação para poder cumprir esse plano. Então, toda a criação de Deus foi feita para Deus cumprir o seu plano. Certo? Então, hoje nós vamos ver a criação de Deus. Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 3, descrevem a criação de Deus. Eu não copiei toda a passagem aqui, mas no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí descreve toda a criação de Deus. Certo? Deus criou os céus e a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, Gênesis capítulo 1 inteiro, até o início do capítulo 2, descreve toda a criação de Deus. Então, isso é o início do cumprimento do plano de Deus. Lembre-se, o plano de Deus é que Cristo seja cabeça sobre todas as coisas. Para isso é preciso haver todas as coisas. Então, Deus criou todas as coisas, para que sejam encabeçadas em Cristo. Então, várias perguntas que as pessoas têm com respeito à criação de Deus. O mundo foi mesmo criado em 7 dias ou 6 dias? Em que devemos crer? Na Bíblia ou na ciência? É possível conciliar fé e ciência? Como foi que Deus criou todas as coisas? E por que existem tantos itens na natureza? Então, essas são algumas perguntas que nós queremos responder nesta lição, certo? A primeira coisa que nós devemos entender é que o capítulo 1 de Gênesis não é o relato da criação em si, nos aspectos geográficos, biológicos, históricos, cronológicos, mas é um relato de vida. Gênesis 1, Gênesis 2 é um relato sobre a vida, não um relato sobre a criação em si. Todas as ações de Deus registradas nesse trecho têm por objetivo proporcionar um ambiente adequado para que haja vida e essa vida possa crescer, multiplicar-se e se expressar plenamente. Certo? Então, esse é o principal item desse capítulo. Vida. E a vida precisava de um ambiente para isso. Então Deus criou o ambiente para poder ter vida. Então muitas pessoas tentam conciliar Gênesis 1, a criação, e a história, a antropologia, a geologia, e algumas coisas batem. Lógico, porque Deus criou todas as coisas. E quando as pessoas estudam todas as coisas criadas, é óbvio que vai conferir com o que a Bíblia fala. Mas Deus não deixou Gênesis 1 escrito para nós para poder enfrentar a ciência, ou confrontar a ciência, ou provar para a ciência que a Bíblia é verdadeira.
Nós não precisamos da ciência para crer na Bíblia. Nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Amém. E a própria Bíblia gera em nós essa fé. Então, ainda que a Bíblia não batesse com a ciência, nós ainda creríamos na Bíblia. Certo? Então, muitos crentes ou cientistas cristãos tentam usar a Bíblia como uma espécie de fogo ou combustível para um debate científico. Irmãos, não adianta usar a Bíblia como base para debate científico. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não é um livro histórico, biológico. A Bíblia é um livro de fé. Então, há coisas que a Bíblia não explica, porque não há necessidade de explicar. Porque a intenção da Bíblia não é fazer com que os cientistas, lendo a Bíblia, vendo as coisas da Bíblia e conferindo com as coisas biológicas, ou a história, a biologia, a geografia e tal, venham dizendo, não, está certo, a Bíblia tem razão. Ainda que eles até tentem provar que a Bíblia está errada, o objetivo da Bíblia não é rebater isso. O objetivo da Bíblia é dispensar Deus ao homem. Amém. E Deus é vida. Então, o relato de Gênesis é um relato de vida e não de ciência, história, geografia e coisas assim. Então, o que nós vamos ver hoje são 4 separações que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa experiência. Então, lembre-se, nós estamos aqui não para estudar a ciência de Gênesis 1 e 2. Nós estamos aqui para ver a vida que há em Gênesis 1 e 2. E essa vida se manifesta em 4 separações. Separações entre luz e trevas, entre as águas de cima e as de baixo, entre as águas e a terra, e entre dia e noite. Deus fez essas separações, e como nós vamos ver, em vez de Gênesis 1 ser uma prova de que a ciência está certa, é uma prova de que Deus nos ama e quer nos dar vida. Então, a primeira coisa a primeira separação é entre a luz e as trevas, ou seja, entre vida versus morte. Então, Gênesis 1, 2, 3, na verdade. Não, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui tem 3 itens importantes, juntamente com o versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos ver. Luz é uma característica exclusiva de Deus. Deus é luz. Quando diz que Deus criou a luz, Deus simplesmente expressou uma característica dele na criação. Uma das muitas características que ele expressou na criação. Luz. Havia trevas, e nas trevas não pode haver vida. Sem luz não há vida. Então, visto que Deus é luz, o fato de haver trevas indica uma situação contrária a Deus. É preciso haver luz para que haja
vida. Toda vida precisa de luz para crescer e se desenvolver. Nessa situação de trevas em que a Terra se encontrava, não havia ambiente para produzir vida. Uma vez, nós fomos visitar uma caverna dessas profundas e tal, e para visitação, ela era toda iluminada. Mas se apagasse a iluminação, você não enxergava nada. Inclusive, o guia falou que algumas vezes alguns jovens tentaram se esconder lá, porque eles fechavam um determinado horário, e alguns jovens tentaram se esconder na caverna para ver como é que era, coisa de jovem, né? Como é que era depois que ia todo mundo embora. Eles literalmente não viram nada. Porque era trevas totais. Por causa da iluminação, ali havia várias fontes de água, várias coisas assim. Então dava para ver alguns esqueletos tinha o esqueleto de um mamute, tinha várias coisas que dava para ver. E aí esse pessoal que ficou lá, ficou doido, né? Passou a noite em pânico, porque... E aí quando a gente estava passeando, o guia falou o seguinte, que tinha um pouco de musgo nas plantas, nas pedras, onde havia água. Mas esse musgo só se desenvolveu por causa da iluminação que foi feita para as visitações. Se não houvesse a iluminação artificial ali, a luz, esse musgo jamais teria se desenvolvido. Então isso mostra que sem luz não há vida. Trevas matam a vida. Não permitem que a vida cresça. Então Deus é luz e Deus é vida. Numa situação de trevas, a vida não tem como se desenvolver. Ela precisa de luz. Como Deus é vida e Deus quer que essa vida se expresse, se manifeste, então a primeira coisa que ele fez foi separar a luz das trevas. Como trevas são a ausência de luz, o que Deus fez? Deus criou a luz em primeiro lugar. Esse é o primeiro item. Conosco não é diferente. Toda vez que Deus quer que nós tenhamos vida, Deus vem nos iluminar. Certo? Então, aqui o versículo 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o verbo pairar aqui é traduzido como voejar em Deuteronômio 32:11, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Então, o Espírito de Deus como que pairava, ele, como essa águia que estava cuidando da criação. Esse foi o início desse processo de separação. O Espírito veio, depois a palavra veio, porque Deus disse, e depois a luz veio. Certo? Então, na nossa experiência não é diferente. O Espírito vem e fala. E isso nos ilumina. Esse é o processo, irmãos, que nós precisamos ter para obter vida. Espírito, palavra e luz. A nossa experiência é assim. A nossa salvação foi assim. Certo? O Espírito que convence veio por meio da palavra e fez a luz brilhar em nós. E o resultado disso foi que nós cremos e ganhamos vida. Então, é isso que Deus fez ali desde o início.
e continua fazendo até hoje com todos aqueles que creem e conosco que já cremos e continuamos a ter experiências com o Senhor. E essa separação precisa ser diária. Essa experiência de separação precisa ser diária. Isso não apenas aconteceu ali no primeiro dia, mas dia a dia deve acontecer conosco. Dia a dia nós precisamos buscar o Senhor no nosso espírito, permitir que o Espírito fale conosco e brilhe sobre nós e nos ilumine. Dessa maneira nós podemos ter uma visão clara da vontade de Deus. Semana passada, na última lição, nós falamos sobre a vontade de Deus, a vontade eterna e a vontade permissiva de Deus. E muitas vezes, por falta de luz, nós brigamos com Deus. Por quê? Porque nos falta discernimento. Então nós precisamos buscar o Senhor no Espírito, para poder ter discernimento acerca da vontade dele. Ok, essa foi a primeira separação do primeiro dia. No segundo dia, Deus fez uma segunda separação, que é a atmosfera. Ele pegou toda a água de cima e separou da água de baixo, criando a atmosfera. Então as águas de cima se tornaram as nuvens, as águas de baixo se tornaram os mares. E essa separação também precisa ocorrer na nossa experiência. A primeira separação entre luz e trevas foi uma questão de vida ou morte, ou de um ambiente para poder gerar vida. Essa segunda separação tem a ver com as coisas terrenas e as coisas celestiais. Luz pode... a questão de luz e trevas pode ser relacionada com os pecados. Às vezes, nós não vemos que certa situação é pecaminosa. Nós continuamos nela. Quando a luz vem, nós nos arrependemos. Nessa segunda separação, não é necessariamente questão de pecado. É simplesmente uma questão de coisas da terra, coisas terrenas, coisas mundanas, não necessariamente pecaminosas. As pessoas do mundo buscam as coisas da terra: fama, dinheiro, saúde, diversão. Nós, porém, somos pessoas nascidas de Deus, nascidas do alto. Por isso devemos buscar as coisas lá do alto. Eu queria ler esses dois trechos. Em primeiro lugar, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Aqui nós temos Nicodemos, né? Conversando com o Senhor. E no versículo 3 também, né? Fala assim, João 3, primeiro. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí quando a gente vai lá para o versículo 31, fala o seguinte: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. A expressão de novo, no versículo 3 e no versículo 7, no original grego, é a mesma expressão para das alturas, no versículo 31. Então, nascer de novo é nascer das alturas, nascer do alto. Quando nós recebemos a vida dos nossos pais, nós nascemos da terra. Recebemos a vida humana, certo? Uma vida caída, uma vida pecaminosa, e uma vida que só pensa nas coisas da terra por natureza. Ninguém se esforça para pensar nas coisas do mundo, certo? É normal, nós já acordamos preocupados com as coisas do dia a dia. Ninguém acorda
pensando nas coisas lá do alto. Ou alguém aí é diferente de mim? Você já pensa no que você tem de fazer? Você já pensa nos seus compromissos, nas contas que estão vencendo? É ou não é? No que você devia ter feito e não fez? No que você tem de fazer e não gosta de fazer? São as coisas da terra. Algumas coisas são legítimas. Nós temos de trabalhar, nós temos de pagar conta, né? Nós temos de fazer muitas coisas na terra, porque o Senhor falou para nós que Ele não nos tiraria do mundo. Então nós vivemos aqui, e é aqui que o Senhor está trabalhando em nós. Então, quanto a isso, não há o que fazer. Porém, como seres que nasceram do alto, nós devemos aprender a pensar nas coisas do alto. Por isso que em Colossenses 3, versículos 1 e 2, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então não é que é proibido pensar nas coisas da terra. É que nós não devemos ficar presos às coisas da terra. De modo que essas coisas abafem a nossa natureza celestial. Abafem o nosso pensar nas coisas do alto, o nosso buscar as coisas do alto. E é justamente isso que nós vemos que acontece conosco várias vezes. Por causa das coisas da terra, nós acabamos esquecendo, ou deixando para depois, ou sei lá o quê. Então é preciso haver uma separação entre as águas de cima e as águas de baixo na nossa vida. Há momentos em que nós devemos simplesmente parar de perseguir coisas da terra para o nosso próprio proveito e buscar as coisas do alto, sabendo, irmãos, que o Senhor cumpre a promessa que fez em Mateus, de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serem acrescentadas. Então, quando nós buscamos as coisas do alto, buscamos os interesses de Deus, Ele cuida dos nossos também. Nós ainda vamos ter conta para pagar, nós ainda vamos ter responsabilidade, vamos ter um monte de coisas relacionadas à terra até o final. Mas nós já podemos desfrutar o antegozo das coisas celestiais hoje, quando há essa separação na nossa vida. E essa, irmãos, também é uma separação que deve ocorrer constantemente. Dia a dia a gente experimenta situações em que nós podemos escolher entre as coisas da terra e as coisas do céu. Às vezes nós escolhemos as do céu, às vezes não. Às vezes nós somos aprovados em certas provas, às vezes não. Mas não importa. Nós estamos nesse processo. E o Senhor continua trabalhando em nós. Então buscar as coisas do alto é a nossa segunda separação. A terceira vem com a separação entre as águas e a terra, a porção seca. O mar representa a morte. Em vários trechos na Bíblia, o mar representa a morte. Tá certo? Por exemplo, no Mar Vermelho, os filhos de Israel passaram, o Egito veio atrás, o que aconteceu? Morte. Isso é uma figura do batismo, né? O nosso velho homem é sepultado ali. Então, na Bíblia, mar representa a morte. Tanto que em Apocalipse diz que o mar já não existe. Certo? Nós não sabemos exatamente como será isso, já que 70% da superfície do planeta é água. Mas para Deus essas coisas são detalhes. Para nós é impossível. Mas para Deus, 70% de superfície de água, isso é. O fato é, na nossa experiência, o mar é a morte. A terra é a ressurreição.
Assim como Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, a terra surgiu dos mares ao terceiro dia. E assim como sem haver a porção seca não há possibilidade de haver vida, igualmente sem a ressurreição de Cristo não podemos receber a vida de Deus. Então ali, no terceiro dia, a porção seca surgiu. E foi a partir dali que a vida começou a surgir. Com o quê? Com as ervas, com a relva, com as ervas e as árvores frutíferas. Então finalmente, depois dessas 3 separações, finalmente a vida começou a se manifestar. Então na nossa experiência não é diferente. O Senhor começa a manifestar a vida em nós com essas 3 separações. Então, sem a ressurreição de Cristo não podemos receber a vida de Deus. Algumas coisas em nossa vida não são necessariamente das trevas pecaminosas, nem terrenais, mundanas, mas podem não ser da ressurreição. Isso é, cujo resultado é morte espiritual e não vida. Por vezes, falamos coisas que não são pecaminosas nem mundanas, mas não edificam, não geram vida. São palavras vãs. Conforme a vida cresce em nós, deixamos de falar essas palavras e fazemos tudo para dispensar graça aos outros quando falamos. Lá em Efésios 4, Paulo fala um negócio interessante. 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, irmãos, essa é uma situação um pouco mais refinada. Nós podemos identificar com certa facilidade na nossa vida coisas pecaminosas, certo? Também podemos identificar coisas da terra, coisas do mundo. Mas nem sempre nós conseguimos identificar coisas que não geram edificação, não geram vida. Então, muitas vezes a gente diz o seguinte: vamos falar a verdade. E essa frase dá início a uma série de maledicência. E aí nós começamos a falar muitas verdades. E no final, como você se sente? Como o outro se sente? Não há ressurreição. Não há vida. Então, é preciso um pouco mais de crescimento de vida para isso acontecer. Conforme a vida vai crescendo, nós aprendemos que certas coisas, ainda que sejam, entre aspas, verdade, não edificam, não geram vida, não como diz aqui, não transmitem graça. Depois que nós falamos, embora nós tenhamos falado certas coisas que são verdade, quem ouviu morreu. E você que falou, e eu que falei, morri junto. Não é? Mas conforme o Senhor vai trabalhando em nós e a vida vai crescendo, nós deixamos de falar certas coisas. Isso é sinal do crescimento de vida. E nós devemos buscar isso. Buscar esse crescimento. Né? Quarto dia. A quarta separação entre o dia e a noite, itens necessários para a vida crescer e se propagar. Embora o Senhor tenha criado a luz no primeiro dia, essa luz era genérica, difusa,
não era tão intensa. Havia uma separação entre luz e trevas, mas era algo ainda não muito específico. Os luzeiros do quarto dia são diferentes. São específicos, intensos e cada um tem sua função. O que temos aqui no quarto dia vai além da separação entre luz e trevas, é algo mais concreto, mais substancial. É a separação entre o dia e a noite. Então, um exemplo disso é o seguinte: quando a pessoa é recém-convertida, ela sabe que não deve mentir, certo? Mas isso ainda pode ser uma luz muito difusa para ela. E ela talvez não minta, mas também não diga a verdade. Ela omite. Não foi mentira, foi omissão. Falta uma luz do quarto dia aí. E você fala com ela, não, mas eu não menti. Mas conforme a luz do quarto dia foca exatamente na situação, ela percebe, mas eu errei mesmo assim. Então é uma luz mais específica. Por exemplo, todo mundo sabe que roubar é pecado. E a pessoa fala assim, nunca assaltei um banco na minha vida. Né? Mas às vezes, não devolveu o troco a mais que recebeu. Achou alguma coisa, trabalha em determinado lugar e leva coisas dali para casa. Mas era só um detalhe. Só um sulfite. Isso. Não devolve a caneta. Abastece o escritório de casa com as coisas do escritório do trabalho. Eu estou precisando de clipe. Leva clipe do escritório. Mas é clipe, gente. Quanto custa um clipe? Certo? Elástico de amarrar dinheiro. Eu estava precisando, tinha um monte lá no escritório, não tem? Então, eu não sei para que eles compram aquele negócio. Então, muitas vezes, irmãos, nós ainda não temos uma luz específica em determinadas coisas que nós fazemos. Ainda é uma luz genérica. Mas à medida que nós vamos crescendo na vida e permitindo que a luz seja mais específica na nossa vida, o Senhor vai mostrando coisas. E nós passamos então a agir por essa luz. Então, os luzeiros do quarto dia são assim, uma coisa mais específica. E o Senhor quer que esses luzeiros brilhem na nossa vida. Mesmo porque, irmãos, tem um aspecto que esses luzeiros também, conforme crescemos na vida divina, a luz do quarto dia torna-se mais intensa e nos mostra coisas em nós que não agradam a Deus nem o expressam. Aí nós pensamos, isso não agrada a Deus. Isso não expressa Deus. É uma coisinha de nada, mas não agrada ao Senhor. Então é melhor eu não fazer. Ou o contrário, coisas que eu deixo de fazer e deveria fazer. Certo? E isso tem muito a ver também com a nossa experiência. O Sol determina um ano, nosso ano é solar e as suas estações são para o nosso viver, tá certo? Plantio, colheita. A lua influencia as marés, as estrelas servem de guia para os viajantes e, embora distantes da Terra, elas exercem grande influência na nossa vida. Isso do ponto de vista físico, tá certo? Mas do ponto de vista espiritual não é diferente. O Senhor coloca estações na nossa vida, não é? E de vez em quando nós passamos por alguns invernos bravos. Esses dias tem feito frio, hoje está ótimo, não está? Estão até de janela aberta.
esquentou. Nós vamos dormir menos Agasalhado. pesados essa noite, porque no fim você vai pondo tanta coisa que você não consegue nem se mover, não é? Não é? Mas a nossa vida, irmãos, não é diferente. Nós passamos por alguns invernos. Mas os invernos são importantes. Porque no inverno as raízes se aprofundam. E a aparência some. Não é? Tem hora que você olha para o irmão e ele parece meio murchinho. Certamente está passando por algum inverno. Mas sabe qual é a boa notícia disso? O inverno passa. E vem a primavera. Não é? E aí, a vida renasce. E aí vem o verão. E a gente, que calor. Mas, quando estiver no verão, não se acomode. Porque vem o outono depois e vai vir inverno. Isso, irmãos, ajuda no ciclo da vida e no nosso crescimento de vida. O Senhor permite todas essas coisas para o nosso bem. Tá certo? Todas as coisas cooperam. Então, nós não devemos ficar bravos no inverno, desanimados no verão, querendo que a primavera dure para sempre, tristes no outono porque logo o inverno vai chegar. Não. Vamos viver aquele dia, naquele dia. E o Senhor vai suprir. Além disso, esses itens têm significado espiritual. O sol representa o Senhor. Em Malaquias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, sabe, né? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo salvação. Amém. Nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa profecia está se referindo a Cristo, a vinda do Senhor. Então o Senhor é comparado a um sol. Antes da vinda do Senhor, todo o Antigo Testamento estava ainda em trevas. Mas quando o Senhor veio, a luz brilhou. Né? Não é o que fala em Mateus? O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que jaziam nas trevas e na morte, resplandeceu-lhes a luz. O Senhor é essa luz. Com Ele, irmãos, não há variação. Ele é estável. Né? Graças ao Senhor. Nós mudamos. O Senhor não. Está aí. Firme. E nenhum de nós aqui tem dúvida de que o sol vai resolver folgar amanhã. Não é? Será que amanhã ele vai surgir ou não? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Você sabe que tem alguns tem um novo modismo aí agora, né? De achar que a Terra é plana. Já ouviu falar disso ou não? Pois é. Copérnico morreu por causa disso. Né? Porque ele falava que a Terra era redonda e a igreja falava que não, que era plana. Agora, tem alguns aí que estão nessa história. Não, a Terra é plana. E tem alguns crentes crendo nisso. Não é? Então tem muitas coisas rolando por aí. Mas apesar de tudo isso, o Senhor continua o mesmo. Estável, sólido. E continua redondo. Exatamente. Tá certo? Então o sol representa Cristo. A lua prefigura a igreja. Ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo. Agora, você sabe qual é o detalhe da lua?
como representante da igreja, ela tem as suas fases. Não é? Tem época que a igreja está muito bem. Lua cheia. Não é? Lua cheia. Aí algumas coisas vão acontecendo e tal. Aí vem o quarto minguante. Né? Na história da igreja, isso aconteceu inúmeras vezes. É da época que a igreja estava bem, depois afundou. Quando a igreja está na lua cheia, a igreja brilha. E você mal consegue ver as estrelas. Né? Numa noite de lua cheia, você olha para o céu, raramente. Né? Todo seu esplendor. A lua toma conta do céu. Quando a lua está na fase nova, o que acontece? Você pode ver as estrelas. As estrelas somos nós, os santos. Então, mesmo na história da igreja, quando a lua era nova e deixou de brilhar, por exemplo, o período de 500 a 1500, esses cerca de 1000 anos, é chamado de, pela história mesmo, de Era das Trevas. Por quê? Porque a igreja parou de brilhar nessa época. Mas mesmo assim, nunca deixou de haver luzeiros, homens fiéis que brilharam pelo Senhor. Muitos deles foram mortos por causa disso, mas eles exerceram sua luz. Que é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, irmãos, o ideal é que a lua brilhe. Mas a lua, às vezes, passa por certas fases. Tá certo, Mara? Aqui em Nova Odessa, a lua passou por algumas fases. Não é? Graças ao Senhor está brilhando de novo. Amém. Esperamos que ela fique assim até o Senhor voltar, né? Que essa fase nova, minguante, tenha acabado. Mas ninguém pode garantir nada. Então, da nossa parte, o que nós precisamos fazer? Ser luzeiros. Se a lua vier a ficar minguante ou nova, ainda assim, nós precisamos brilhar. Amém. E não nos deixar levar por seja lá qual for a situação. Tá certo? Aí nós vemos então o quinto e o sexto dia, a vida animal em todos os seus níveis. Existe, irmãos, uma gradação de vida na criação de Deus. Deus começou com a vida a vida vegetal, que é mais elementar, e na vida vegetal tem ainda uma gradação. Relva, depois ervas e depois árvores frutíferas. Há uma gradação aí. E aí, quando Deus criou os animais, foi a mesma coisa. Ele começou da vida mais elementar, que é peixes, depois passou pelos répteis, chegou até as aves, depois vieram os animais selvagens e os animais domésticos. Então, nesse ponto, muitos querem conciliar com a evolucionismo. Né? Darwin, que o homem veio do macaco e essa coisa toda. Tá vendo? Existe. Então eu volto a dizer, irmãos, Gênesis 1 não é um livro científico, não é um relato científico. É um relato de fé. E é um relato de vida. Mostrando que Deus dá importância para a vida. E Ele quer que a vida cresça. E na nossa vida, irmãos, nós devemos dar importância para isso também. Crescer em vida.
ter as condições necessárias para isso. Separação entre luz e trevas. Separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Separação entre a terra, as águas e a terra. E separação entre dias e noite. Assim, a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor, vai passar de um nível para outro até expressar o Senhor. Então, os animais domésticos foram o início do sexto dia, mas essa ainda não foi a vida mais elevada. A vida elevada foi no final do sexto dia, quando Deus disse, muito bom. Todo o restante da criação, ele falava, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem, ele disse, muito bom. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Então é isso que nós vamos ver na próxima lição. Tá bom? Na lição 8. É isso aí. Amém? Acabou. Pois é. Quarta que vem tem mais. Amém. Alguma dúvida? Aproveitem que hoje a Raquel está aí.